Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Essa vai ser a nossa primeira aula de conteúdo que está relacionada ao que nós estudamos na introdução feita na aula anterior. Esta atividade, esta matéria que eu vou passar hoje, ela está relacionada com a atividade do mês de fevereiro, que já está postada no sistema, no Teams, para vocês realizarem. Na última aula, na aula introdutória, nós falamos sobre os princípios da geografia. A geografia, ela possui aí os princípios da extensão, analogia, causalidade, conexidade e atividade. Nós comentamos rapidamente sobre esses princípios e hoje eu vou retomá-los, explicar um pouquinho mais, né, relembrá-los e vamos analisar aí dois textos relacionados a esses princípios e a atividade será feita em cima disso. Bom, o primeiro deles é o princípio da extensão, que nada mais fala do que quando a gente analisa um fenômeno, nós temos que localizá-lo. Então, a extensão nada mais é do que utilizar os recursos da geografia, como a cartografia, como coordenadas geográficas, o sistema de localização em si, para mostrar onde aqueles fatos ocorrem, onde aquele fenômeno, onde aquela análise está sendo feita. Portanto, a extensão ela tem um papel fundamental para mostrar a área onde aquele fenômeno está sendo analisado, né? Está sendo ocorrido, onde está ocorrendo, né? A analogia, ela faz uma comparação, ou seja, ela aplica o que foi estudado naquela área em outras áreas, né? Foi o exemplo que nós abordamos lá com aquele vídeo. Eu também vou deixar o link para vocês verem novamente o vídeo. Naquele link, naquele vídeo, o professor, né, falava sobre a questão da floresta amazônica. Então, se analisamos algo dentro da floresta amazônica, dá para comparar essa análise, dá para fazer essa análise em outra floresta, como por exemplo a floresta do Congo. Por quê? Porque ambas são florestas equatoriais. Claro que tem diferenças, principalmente na fauna. Mas quando se compara flora, dá para fazer analogias, né? Comparações entre essas duas florestas. Então, a analogia nada mais é do que um princípio onde nós analisamos duas ou mais regiões a partir dos mesmos fundamentos. Basicamente, acaba sendo isso. A causalidade. A causalidade acaba sendo procurar fatos para comprovar o que nós estamos analisando, o que nós estamos estudando. Esses fatos, eles sempre estão relacionados com a questão da causa e efeito, né? Então, por exemplo, um fenômeno qualquer, vamos falar sobre crise econômica. Qual seria a causa dessa crise econômica? Para se chegar a uma crise econômica, tem que ter ocorrido fatos anteriormente para ter proporcionado essa crise econômica. E quais são os efeitos dela? Crise econômica, né? Então, a gente pensa em quê? Em desemprego, a gente pensa em problemas, né, relacionados aí à moradia, à violência, à falta de estrutura, a diminuição de arrecadação de impostos, e aí o governo para fechar as contas. Ou seja, quando ocorre uma crise, nós temos inúmeros efeitos que podem ser imediatos, né, que são os mais pesados, eles são imediatos, mas também podem ser a longo prazo, porque essa crise ela vai ela vai ocorrer por muito tempo,
né, por alguns anos. E aí até a economia se equilibrar novamente. Então, a questão é que um fenômeno ele também tem efeito posterior. Tá? Então, a causalidade ela afirma isso. A conexidade falam que os fatos eles não ocorrem sozinhos. Ou seja, dentro da geografia, estou analisando determinado assunto, esse assunto, para ser melhor entendido, para ser melhor estudado, a geografia tem que se apoiar em outras ciências, ok? A questão da atividade, né? A atividade seria que o espaço ele está em constante transformação, como está escrito aí, constante mutação. E o que ocorre? Uma análise feita hoje sobre determinado assunto, ela não pode ser aplicada daqui 10 anos sobre esse mesmo assunto. Por quê? Porque isso, todos esses fatos, eles acabaram mudando, porque a geografia analisa o hoje, e o hoje ele está em constante mudança. Então é um fenômeno, a geografia analisa fenômenos dinâmicos que mudam ao longo do tempo, que estão sempre se transformando, tá? Então, pessoal, esses são os 5 princípios aí da geografia: extensão, analogia, causalidade, conexidade e atividade. Bom, eu trouxe aqui um primeiro texto para vocês, cujo título é PIB de São Paulo se aproxima de nível registrado antes da pandemia. Esse daqui é um artigo que foi publicado no dia 9 de setembro de 2020, assinado por Elaine Patrícia Cruz, que é repórter da Agência Brasil em São Paulo. Esse texto destaca basicamente o seguinte, que em julho do ano passado, de 2020, a economia paulista ela apresentou uma leve melhora no PIB. Vamos lá, o que é o PIB? O PIB nada mais é do que o Produto Interno Bruto, esse é o significado, mas só que é a soma de todas as riquezas produzidas nas atividades econômicas. Então, tem aí o saldo das empresas, tem aí o comércio, tem as vendas que ocorreram, ou seja, essa circulação de capital principalmente relacionada à produção de riquezas. Tá? E aqui fala sobre isso, né? Sobre esse aumento do PIB que foi verificado em julho. Tá? Então eu destaquei uma parte aqui. A queda mais forte do PIB paulista foi notada em abril, quando caiu 10%. Com isso, o PIB em julho chegou a 103,2 pontos, desempenho parecido ao que foi observado em janeiro, quando o PIB somou 103,4 e ainda não havia pandemia no país. Isso daqui indica o quê? Indica que ao longo do tempo a economia ela está se recuperando. Tá? É claro que muito timidamente, né? Não no mesmo patamar do que vinha antes, ok? E aí, o secretário estadual de Fazenda e Planejamento, que é o Henrique Meirelles, ele fala que o seguinte: isso ocorreu por conta do Plano São Paulo, que é o plano de abertura econômica enquanto durar a pandemia no estado. Com todas as atitudes tomadas pelo governo, primeiro com a proteção de vidas, depois com a retomada gradual baseada em dados científicos, isso proporcionou uma retomada econômica forte, principalmente devido ao aumento no nível de confiança na economia. Então, ele destaca que as medidas elas foram eficazes para trazer confiança à economia, aos investidores, às empresas, para continuarem as suas produções. E quando a gente fala em economia, nós temos que ter em mente isso, que não é simplesmente um número, não é simplesmente um número mágico. Os empresários, principalmente, eles têm que ter confiança nos rumos políticos que estão sendo tomados. Então, nós vimos aí na pandemia, no pico, tal, no início lá, que fechou o comércio, tal, em São Paulo isso foi feito, né? Principalmente para diminuir o contágio,
a circulação de pessoas, tal, e isso teve um impacto muito profundo, que esse isolamento proporcionou a queda drástica do PIB, né? E aos poucos, com a reabertura econômica, com esse plano São Paulo de abertura econômica, foi tendo uma confiança de que o governo paulista tinha planos e sabia o que estava fazendo. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso, que a economia ela precisa de estímulos, de confiança. Tá? Então, esse é o primeiro texto que trata basicamente disso. Tá? O texto 2 acaba sendo um texto publicado na Folha de São Paulo, assinado pelo João Dória. Aqui não tem a data, mas só que ele é de maio, tá? Do ano passado. Aqui ele trata sobre o que o governo paulista fez e está fazendo, tá? Principalmente aí para tentar salvar vidas, para mostrar e fazer alguma coisa pela economia, tal. E aí ele mostra como que está sendo feito isso, né? Principalmente relacionado à questão de saúde, de investimentos em saúde, né? E as medidas contra o coronavírus, né? Aí ele fala do achatamento da curva de contaminação, que naquela época estava caindo, e ressalta que houve um planejamento adequado para que se chegasse nesse nível. E aí, relacionando com outro texto, ele fala aqui que ouviu mais de 400 empresas e mais de 150 entidades empresariais, prefeitos, tal, e baseado em exemplos internacionais, formulando cenários por um comitê de especialistas, e várias medidas foram adotadas, e agora, a partir de então, eles poderiam dar um passo adiante na retomada da economia. E essa retomada se refletiu lá no aumento do PIB no texto que o texto 1 aborda, né? Então ele fala aqui o que foi feito, aqueles planos, aquelas cores, né? De classificar as regiões e as atividades que poderiam funcionar, né? Que está sendo aplicado até hoje, ok? Então ele defende aí o que foi feito pela sua gestão para praticar o que foi praticado para combater aí o coronavírus. Então, pessoal, esses dois textos eu vou disponibilizar junto com esse daqui, que fala dos princípios da geografia, mas basicamente vocês vão ter que pensar o seguinte: identificar os elementos dos princípios da geografia no texto 1, só nesse texto 1. O texto 2 é como apoio, tá? Então vamos lá. O que vocês vão fazer? Pegar o texto 1, ler ele com calma, e aí vocês vão identificar qual é o princípio da extensão nesse texto. Qual é o princípio que se pode aplicar para analogia nesse texto? Será que dá para aplicar a uma outra área? Qual é o princípio da causalidade nesse texto? Quais são os fatos que levaram a isso? Quais são os efeitos, causas e efeitos? Tá? Quais são os fatos que levaram à crise ou os fatos que proporcionaram que a economia, o PIB está aumentando? E quais são os efeitos disso? Tudo bem? Identificar o princípio da conexidade. Os fatos não ocorrem sozinhos, ou seja, a geografia está se apoiando em qual área para falar sobre esse tema aqui de PIB, ok? E a atividade, né? Qual é o princípio que a gente pode ver aí de atividade? O que a gente tem nesse texto que mostra que está mudando, está em constante transformação? Tudo bem? Então é dessa forma aí. O texto 2 é apoio principalmente
para vocês falarem sobre causalidade e conexidade e também atividade. Por quê? Quando a gente fala de atividade, algo veio antes, né? Teve que vir antes esse Plano São Paulo, que o governador destaca aqui nesse segundo texto, para que fosse possível ter uma melhora aí no PIB ao longo do tempo. Então, esse fato está relacionado também à questão da atividade. A causalidade é fácil da gente identificar, porque foi por causa do Plano São Paulo, que foi feito antes, que a gente começou a ter resultado no PIB, tá bom? E a conexidade também, né? Porque a política, algo na política está sendo analisado e está tendo interferência na questão econômica, tá bom? Então é dessa forma que vocês vão escrever, tudo bem? Então já tem um forms lá para vocês responderem quais são essas relações aqui de extensão, analogia, causalidade, conexidade e atividade em relação ao texto 1, beleza? Pessoal, então é isso. Eu agradeço aí a participação de vocês e estou à disposição aí no horário da aula de vocês para tirar dúvidas, ok? Muito obrigado. Um abraço.